como fazer um cronograma de estudos para passar naquele concurso dos seus sonhos. Aqui quem fala é Cristine Bess, professora e idealizadora do curso preparatório para concurso Aprovando Dentistas, e vamos aqui num ponto fundamental da aprovação, o nosso cronograma de estudos. Sabemos que todo mundo só tem 24 horas por dia. O que vai diferenciar o que vamos estudar, qualidade, quantidade de estudo, é as horas que a gente vai utilizar, organizar nesse nosso planejamento. Então, o cronograma de estudos eu considero fundamental para aprovação. Para tornar isso bem prático, didático, eu vou dividir aqui novamente em passos. Antes de aplicar as técnicas aqui, você precisará assistir o vídeo de como organizar seu horário de estudo diário, ok? Então, vou deixar o link desse vídeo também na descrição para quando encerrar este vídeo aqui, você já irá lá assistir e colocar todos os passos em ação. Então, para montar esse nosso cronograma de estudos, precisaremos de duas análises. Uma é mais objetiva, que seria qual é o peso de cada disciplina em prova. E a segunda é mais subjetiva, seria qual que é a sua bagagem de estudos até aqui. Ou seja, quanto que você já estudou de cada matéria, o que você tem mais facilidade, mais dificuldade. Então isso é muito subjetivo, mas a gente consegue sim unir com a objetividade e fazer um ótimo cronograma de estudos. Então, começando com a parte objetiva. Então, lá no edital ele vai apontar o número de cada questão de cada disciplina, o peso de cada questão e no final vai ter a pontuação e a gente consegue ver o peso dessa disciplina no total de pontos finais, né? Unindo ali todos os pesos de outras disciplinas que terão apontadas no edital. Então, vou exemplificar para ficar fácil de entender. Digamos que no edital aponte que terá 10 questões de português com peso de 2,5, ou seja, peso de 2,5 vezes essas 10 questões dará 25 pontos. Haverá mais 10 questões de matemática com peso de 2,5, novamente multiplique esses 2,5 vezes 10, dará 25 pontos para a matemática. E terá o mesmo número de questões, ou seja, 10 questões na parte específica, que para a gente será odontologia. Porém, agora o peso dessas questões será de 5. Então, 10 vezes 5, 50 pontos. Somando 25 pontos de português, 25 pontos de matemática, mais 50 pontos de odontologia, dará 100 pontos. Então, dito isso, a gente vê que corresponde 25% do peso dessa prova, dos pontos dessa prova será português, 25% matemática e 50% da parte específica de odontologia. Então, para montar o nosso cronograma de estudo semanal, mensal, enfim, a gente vai colocar cada dia de estudo. Então, numa semana, vou estudar segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, domingo é meu dia livre, enfim. Vai montando ali seu cronograma de estudo semanal, o mensal, e eles vão conversar entre si, né? O diário vai estar dentro do semanal, o semanal vai estar dentro do mensal e assim sucessivamente. Então, sabe aquele vídeo que eu disse de como montar o cronograma de estudos diário? Você precisa saber quantas horas por dia você vai ter disponível para estudo, porque a partir disso, de ver esse tempo disponível para estudo, usando a parte objetiva de montar esse nosso cronograma, a gente vai conseguir separar. Então, eu tenho ali por semana 20 horas de estudo. Então, 50% dessas 20 horas será para odontologia, 50% de 20 horas será 10 horas. 25% português corresponde a 5 horas, 25% matemática corresponde novamente a 5 horas. Ou até fazer de uma maneira diária realmente. Então eu tenho 2 horas livres de estudos por dia. Novamente, 50% para odontologia, 50% de 2 horas corresponde a 1 hora de estudo para odontologia. 25% dessas 2 horas, 30 minutos para português, depois 30 minutos para matemática, enfim. Se for olhar de uma maneira objetiva, é isso que vai guiar a nossa divisão da carga horária de estudos para poder montar um bom cronograma de estudos até o dia da prova. Claro, sempre separando um período de estudos ali semanal para revisão, um período maior ainda de estudos mensal de revisão, que ela será fundamental.
Mas se fosse assim tão fácil, tão objetivo, 1 mais 1 igual a 2, a gente não teria tanta dificuldade de montar um cronograma de estudos, não é mesmo? Então sim, nós temos que usar também na nossa subjetividade, que vai impactar de duas maneiras. Um desses impactos será ver qual será o momento de ouro dos seus estudos. Então a gente sabe que tem ali essas 2 horas, como usei de exemplo, diárias para estudo, mas às vezes vai ser 1 hora de manhã, 1 hora de noite, ou então 30 minutos início da manhã, 30 minutos meio-dia, 30 minutos meio da tarde, 30 minutos à noite. Como é que eu vou dividir esses estudos ao longo do dia? Então, o primeiro ponto é saber qual que é o seu horário de maior rendimento, nosso momento de ouro, e dedicar esse momento de ouro para o que tem mais peso em prova, ou às vezes para aquele assunto que é um pouco mais difícil de entender, que você precisa ter um pouco mais de atenção para conseguir seguir a linha de raciocínio. Então, vou dar um exemplo pessoal para a gente conseguir tornar isso bem visível, bem fácil e prático para a gente seguir esse cronograma de estudos. Então, quando lançou o edital dos meus sonhos, eu já era muito concurseira, né? Mas aquele eu queria ainda mais. Eu separei meu momento de ouro, que é para mim de manhã cedo, para estudar odontologia, que era algo que eu precisava ter uma boa linha de raciocínio e também tinha um maior peso de prova. Então, unir o útil ao agradável, não é mesmo? Então, de manhã cedo eu estudava odontologia e deixei para o final do dia aquilo que eu já havia estudado bastante. Aí entra a nossa bagagem de estudos. No pré-edital, ou seja, antes do edital ter sido lançado, eu estudei bastante português. Eu compreendi bem como funcionava o português. Então, no pós-edital, eu deixei meu momento de estudo da noite, onde eu já estava cansada, já tinha perdido o rendimento, para estudar português, conhecimentos gerais, que ia ser para mim uma revisão. Então, não há uma regra, não é algo exato, é preciso ter estratégia e usar dessa subjetividade. Então, outro exemplo para tornar ainda mais maleável é quando há um bloco de leis específicas do município e aponta dentro desse bloco de leis poucas leis, 2 ou 3 leis. Então, muitas vezes vai valer a pena investir um tempo a mais nesse bloco, porque você sabe que o número X de questões será em cima desses poucos documentos, 3 documentos. Então é como se fosse um retorno com resultado garantido. É bem diferente do que colocar assuntos super amplos que a gente teria que estudar muitas e muitas horas para abranger 100% daquele conteúdo. Então, se no edital colocou um bloquinho bem fechado, 2 documentos, 2 leis que apenas você ler para conseguir reconhecer na hora da prova, vale a pena investir tempo nisso. Vocês têm certeza que X questões naquela prova sairá daqueles pouquíssimos documentos. Então, é mais um ponto que a subjetividade irá nos ajudar nessa nossa estratégia. E claro, há pontos que a gente não pode deixar de citar. A base do estudo precisa ser a teoria. E quanto mais a prova vai se aproximando, aí sim você pode investir mais tempo em questões. Então, aquele tempo que você deixou dedicado para odontologia, português, enfim, já terá incluído ali as questões para resolver, videoaula, ler PDF e tudo mais. Então, no início, se você resolver estudar muito por questões, sem entender por que acertou, por que errou, isso pode apenas gerar ansiedade. Então, gosto muito de indicar que vá aumentando esse número de questões a partir do momento que você tem uma base teórica e, claro, até o dia da prova ter feito todas as questões disponíveis da sua banca. E outra pergunta que eu recebo muito: tá, Cris, mas assim, eu posso ir variando os conteúdos, tudo mais? Claro, é importante ao longo dos estudos ir variando os estímulos, isso de 2 maneiras, ou variando o conteúdo ou variando o modo de estudo. Então, pode ir trocando, por exemplo, de português para odontologia, ou ir variando ali, sair de uma videoaula para ler um PDF ou resolver umas questões. Mas uma coisa é fato: finalize o conteúdo, não corte a linha de raciocínio pela metade. Então, o que você achou? Já deixe seu like, se inscreva no canal que toda semana traremos conteúdo de qualidade para você. Vejo você na próxima semana!